A ação foi encaminhada ao Ministério Público Eleitoral por uma empresária residente em São Paulo. Segundo ela, a mudança de ambos se deu mediante inserção de informação falsa no cadastro eleitoral. Eita! Para falar mais sobre o tema, a gente ia receber a nossa professora, advogada especialista em direito eleitoral, Luciana Nepomuceno, mas ela não veio. Não? Não, ela não tá aqui não tô vendo ela no estúdio não. Uai. Ah não, ela tá camuflada. É isso que eu ia dizer, ela veio para se confundir com a nossa Amazônia natural, Eu não tava vendo a Luciana, gente. Isso é porque eu sou uma camaleoa. Luciana lindona no estúdio novo, devidamente paramentada, está perfeitamente harmonizada com esse estúdio. Não tá vendo? Você tá no FM, não tá entendendo nada, meu filho. Acessa aí, canal 29 digital na sua TV. Pra ver o look do dia combinando Não, mas aqui com o estúdio. você acha que isso foi casual? Eu tenho certeza que foi Claro combinado. que não. Ela Até o esmalte é verde. Eu pensei, exatamente. Ela me ligou hoje de manhã e falou assim, me ligou 6 horas da manhã, falou assim, ô Lucas, aquela samambaia tá lá ainda? Eu falei, tá, Luciana, pode vir, me tranquilo. Gente, começando aqui mais um quadro Lu e Paulo, hein? Ô Luciana. O coitado do João, né? O João virou apêndice, né? Peraí, vou fechar a janelinha aqui. Tchau, João. Tchau, João. Isso aqui chama-se... é o Luciano Entrevista, né, João? Você não tá. Você é um enfeite. Eu sou o Liminha, né? Eu sou da plateia aqui, vou jogar... Você é só o escadinha. Ô, Lu, Sérgio Moro no Pará na Justiça Eleitoral, ele fraudou o título eleitoral dele, minha filha? Que história é essa? Só o que faltava agora. Pô, esse cara, gente, ele precisa tomar um banho de sal grosso, porque é brincadeira, velho. Bom, vamos lá. Porque a legislação eleitoral exige, tanto para você votar quanto para você ser votado, que você tenha o domicílio eleitoral. Só que o conceito de domicílio eleitoral é muito mais amplo, muito mais aberto do que o que a gente entende por domicílio civil, domicílio comum. Quando a gente fala, eu sou domiciliado em Belo Horizonte, é aquele local onde você tem um ânimo, uma intenção de ficar definitivamente, ou seja, com aquele aspecto de permanência. Para o eleitoral, não exige-se essa intenção dessa permanência. Você tem que ter um local no qual você tem um vínculo especial. E esse vínculo especial pode ser familiar, pode ser profissional, pode ser econômico, até político. Então, o que ele fez? Ele tem um flat que ele usa lá em São Paulo como hub, ou seja, como ponto, né, de chegada e saída ali dos voos. E ele falou, olha, aqui é o meu domicílio eleitoral. Ele mora lá? Não, ele mora em Curitiba, mora, né, no Paraná, não sei qual que é a cidade certa. Curitiba, no Curitiba Paraná. mesmo. Que é o domicílio civil. Mas ele quis instituir São Paulo como domicílio eleitoral, porque ele falou, olha, desde que eu filiei ao Podemos, lá no ano passado, aqui eu tenho um vínculo político, eu tenho um vínculo com o partido até então que ele era filiado. E a lei eleitoral, ela tem essa elasticidade, exatamente, por exemplo, se o Paulo quiser sair candidato, ele tem lá a fazenda dele. Então, ele pode sair... Onde que é a fazenda mesmo? Qual delas, né? Não é fazenda. Pois é, né? Meu Deus, eu esqueci, não é né? fazenda, Onde é o rancho? Tá. Então, vamos lá, o rancho, aí o rancho é lá em Itatiaia-Sul. Paulo pode sair candidato lá, porque você tem um vínculo com Itatiaia-Sul, que é onde é a sua fazenda. Sim. Como se você trabalhasse em qualquer outro lugar, você tem esse vínculo. Então, na verdade, eu achei que essa eleitora lá de São Paulo fez isso mais por uma... Fumacinha? Exatamente, uma fumacinha, vamos dar mais ibope aqui para o moço, né? Se vai ser candidato ou não, a gente não sabe, para que vai sair, porque a legislação permite essa amplitude. Só ficou estranho o movimento. A legalidade da ação você já acabou de justificar. Não há nada ilegal, o ex-juiz Sérgio Moro não fez nada de ilegal na transferência do título para São Paulo, a história do hub político está justificada, não tem jeito, ele está... Imagine uma pessoa da dimensão dele que tinha o interesse de ser candidato a presidente da República. Sim. Estabelecer em São Paulo um ponto de relações políticas é excepcional. Ou São Paulo ou Brasília seriam as cidades mais adequadas para isso. Agora, o tempo que foi feito é que suscitou dúvidas. Por quê, Paulo? Porque ele estava no Podemos e não tinha transferido o título. E a partir do momento em que ele passa por União Brasil, onde ele vê
diminuídas as chances de ser candidato a presidente da República e amplificadas as chances de ser candidato a deputado federal ou senador, e aí teria que ser para o São Paulo, ele vai e transfere o título para São Paulo. O tempo que ele fez é que suscitou dúvidas. Mas não tem nada de ilegal, o tempo foi ele que escolheu. Exato. Porque o que a resolução do TSE exige, que você tenha a comprovação desse vínculo no mínimo de 3 meses. Então, se ele conseguir comprovar que ele vive viajando, tem a base lá em São Paulo, isso é facilmente comprovável, aí não vejo problema algum. Eu vejo mais uma espetacularização do fato como um problema em si. E, Lu, só para a gente, vamos trabalhar hipoteticamente, né? Claro que você até já falou, já deu sua opinião sobre essa ação, que para você não tem ilegalidade. Mas, vamos lá, colocou lá que é ilegal. Quais são as consequências para o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro? Bom, vamos lá, né? Vamos supor que, hipoteticamente, ele tenha fraudado algum documento, ele vai responder por um crime, pode responder inclusive por um crime de falsidade, ou falsidade material, ideológica, e também ele não vai ter a transferência. Então, não vai ser admitida a transferência do domicílio eleitoral. E não admitindo a transferência, ele não poderá sair candidato por lá. E mesmo para a mulher dele, que a mulher dele também parece que ela vai ser candidata também, né? Tem essa intenção de ser candidata. Essa conjectura, né? De ser candidata, acho que, salvo engano, deputada estadual. Termina agora o prazo, né? Depois das convenções não tem mais prazo, né? Tem convenção, mas as chapas têm que ser apresentadas, exatamente. Tem que ser filiação ao partido político, tem que estar já todo deveria mundo ter filiado, sido feita 6 meses. De abril, depois vem as convenções que vêm com a indicação dos candidatos. Então, ali na convenção, você já sabe se você vai ser candidato ou candidata por aquele determinado partido político. Até 3 de abril tinha que se escolher o partido, está afiliado a ele, Sim. E depois, daí para frente, ter o seu nome aprovado em convenção para poder concorrer. Tem muita gente que vai concorrer. Se você olhar, por exemplo, para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, dos 41 vereadores da Câmara, pelo menos 7 já manifestaram a intenção de candidatar-se a deputado estadual ou federal. Eles não precisam sair do mandato de deputado, de vereador. Eles podem permanecer com o mandato. E, se eleitos, terão que sair. Em quais cargos, Luciana, que você precisa de fazer a descompatibilização? Quais exemplo, o próprio nosso prefeito, então, prefeito Alexandre Calil, teve que sair... Você vai de executivo para executivo. Desincompatibilizar para concorrer ao governo. Agora, vereador não. O interessante do cargo de vereador, Paulo, que esse ano muitos vereadores mudaram de partido para poder concorrer a uma vaga na Câmara ou na Assembleia. E para eles, nós não tivemos a famosa janela partidária. A janela só abriu para quem estava no final de mandato, ou seja, para o deputado e deputada. Deputado estadual e federal e senador. O vereador fica no ar-condicionado, vereador não tem janelinha. Nem sei se é nesse ar-condicionado, não. O que vai acontecer... Eu não estou nem falando que acho que está suando mesmo. O que vai acontecer, por exemplo, quando você pegar os deputados federais e estaduais, na próxima eleição municipal, aqueles que querem concorrer ao cargo de prefeito. Tem a mesma condição. Exatamente. Porque eles não estão com fim de mandato. A questão toda nesse ano é isso. Aquele que ocupa a vereança, que exerce a vereança, querer mudou de partido, né? Obviamente que já passou aí o prazo para mudança de partido, sem ter janela. E é importante a gente falar que quando acontece isso, ele pode perder o mandato. Pode perder. Porque a cadeira pertence ao partido, não é isso? Na verdade, segundo o TSE, a cadeira pertence ao eleitor. O dono da cadeira é o eleitor. Mas já se entendeu que a cadeira pertence ao partido. Então, se eu sou eleito, que mudo sem dar satisfação, do tipo assim, tô saindo, eu tô, na verdade, fraudando a confiança que o eleitor depositou em mim, que me elegeu, porque eu disputei aquela eleição com base numa legenda. Aí eu falo assim, olha, agora eu vou para outra que não tem nada a ver com a antiga. Isso pode? Não. Você tem as justas causas, que são situações excepcionais, que eu posso fazer essa dança de partido aí. E quem entra no lugar? Seria o suplente. O suplente dele. Na eleição você já tem a definição. Você já tem a definição, porque você tem lá, esses aqui se elegeram e aí você tem aquele rol de suplentes. Então você pega o primeiro suplente para poder ocupar o lugar. Tanto que os suplentes, atenção suplentes, eles já ficam de olho
para poder saber se na boca do mudou ou túnel, não. né? Não, já começa a fazer, já Já começam a fazer cálculos do mandato. Exatamente, já exemplo, começa a fazer. Aqui em Belo Horizonte a gente tem um exemplo do Nicolas Ferreira, que saiu do PRTB, não é isso? E foi para o PL. PL. Então ele já, né, o PRTB até já entrou já com uma ação para tirar ele lá da Câmara, e aí vai ter essa questão. Então vai entrar um outro vereador no lugar dele. Caso o partido que está reivindicando a cadeira vença a ação judicial. Né, João? Que não é simplesmente assim, isso, falar, né? quero me dar de volta. Não, eles têm que entrar com uma ação no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, para falar, olha, você mudou e você não tinha justificativa para mudar, me dar de volta que a cadeira é minha. Mas se ele for eleito deputado federal, como ele pretende ser, está se candidatando a, vai se candidatar a, se ele for eleito como deputado federal, o suplente vai entrar naturalmente, mesmo que ele não perca o mandato. Porque seria a mesma situação que ele disputasse a eleição no partido perante o qual ele foi eleito e ganhasse. E até porque, João, se você pensar bem, com a velocidade que a justiça é feita nesse país, provavelmente até outubro esse caso não tenha sido julgado. Então ele vai estar dentro do PRTB, ele vai eleito, e todo mundo que é analista aí, eu não estou aqui querendo fazer papel de pitoniza, mas você conversa com os analistas, eles falam de uma eleição muito segura para o Nicolas. O Nicolas tem um potencial de votos muito grande para deputado federal. Então ele provavelmente seja eleito, provavelmente o partido não consiga tirar o mandato dele, e aí o suplente vai assumir de qualquer jeito. Vai correr naturalmente. Mas isso suscita uma discussão muito grave, que eu acho que tem que ser tida, quando eu digo grave é no sentido de necessária, que já deveria ter acontecido há mais tempo, que é a candidatura independente. Sim. A Luciana não concorda muito Nossa, com isso. mas ele sempre tem que fechar. Não, tem que fechar o programa assim, mas vamos mas ela não concorda. Ela não concorda. Que até então a gente estava muito amiguinho concordando mas com ela não concorda, eu sei que não concorda com isso há mais tempo, a opinião da Luciana nesse sentido. E a candidatura independente, ela está batendo na porta do Brasil já. É preciso que esses partidos que tenham mandatários escusos, que tenham mandatários que fazem aí negociatas com os mandatos dos seus filiados, acabe. E a candidatura independente é um bom caminho. Eu sei que você não pensa assim. Mas, na verdade, eu não concordo por uma justificativa científica, jurídica, Paulo. Eu não concordo porque o sistema que a nossa Constituição adotou é o sistema de representação indireta. Então, nós temos um sistema na Constituição que prevê essa forma de representação. Então, para fazer essa alteração, nós temos que fazer uma alteração sistemática em todo o nosso texto constitucional. Por quê? Qual é o mote que leva às candidaturas independentes? Exatamente o quê? O enfraquecimento dos partidos. Os partidos de legenda. É essa, abre aspas, prostituição, fecha aspas, que a gente vê hoje com os partidos que existem ali para fazer venda de tempos de televisão, para controlar bilhões, milhões de recurso público e concentrado nas mãos de uma oligarquia partidária. Então, é essa estrutura que hoje leva ao descrédito dos nossos partidos que fomenta candidaturas desvinculadas de uma agremiação. Isso aqui a gente dá pano para outro programa, porque... Não, e que proporciona uma outra discussão, que é a necessidade de uma nova Assembleia Nacional Constituinte e que seja revista imediatamente a legislação político-partidária nesse país. Mas aí tem que ser conjuntural, porque hoje a gente faz votação no Congresso, votação por bancada, líder de bancada. Não, uma Assembleia Nacional Constituinte. Vai ficar lá, tipo, uhul, tô aqui sozinho, não tenho satisfação a ninguém, faço o que eu quiser, enquanto os outros estão vinculados a uma deliberação. Mas eles se alinham a bancadas. Essa verdade já está morta. Nas grandes casas do parlamento, tanto no municipal, no estadual, como no federal, esse alinhar-se a partidos, obedecer liderança, já está derrubado. Hoje, quando você chega numa casa dessas, você entra em grupos que já estão definidos dentro das casas do Legislativo. Então, você ser independente ou não, ter um partido ou não, pouco significa se você estiver vinculado a esses grupos que já estão lá, caracterizados.
Ó, Luciana Nepomuceno, Paulo Leite vão ficar discutindo aí, minha filha, até amanhã. Na próxima segunda, vocês continuam brigando, porque a Luciana tem até compromisso daqui a pouco, vai perder a audiência. Não, mas deixa eu primeiro dar Vai. parabéns aqui pro chefinho. Hoje é aniversário do chefinho. é verdade. Vocês não lembram nada, viu? Tá nem te ouvindo. Ele falou que quando você aparece no programa, ele desliga o rádio. Gente, Luciana Nepomuceno, nossa professora, advogada, colunista do Central 98, entende tudo de direito eleitoral e veio nessa segunda para tirar dúvidas. Semana que vem tem mais, Luciana, em entrevista aqui no Central 98. Lu, boa semana para você. Beijo, gente. Viu? Boa semana.